Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS3 e na aula de hoje, continuando o assunto aí sobre background, nós vamos falar da metapropriedade background. Então até então nós fizemos configurações com propriedades separadas, por exemplo, cor de fundo, imagem de fundo, a repetição da imagem de fundo, enfim, tudo isso com propriedades separadas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a metapropriedade background, que permite a configuração de várias propriedades em uma única propriedade. Então é uma facilidade aí de CSS. Nós já vimos, por exemplo, a metapropriedade border. Mais para frente nós vamos dar mais detalhes sobre border usando as propriedades separadas. Mas na aula de hoje nós vamos fixar aí na metapropriedade background. Então nós vamos ver como trabalhar com essa imagem e aprender a ajustar a imagem, a largura da imagem, a largura da janela. Então esse é um assunto muito pedido aí pelo pessoal, é um assunto interessante aí que muita gente não sabe como fazer. Nós vamos aprender a ajustar a largura da imagem de acordo com a largura da janela. Ou seja, se eu tiver uma janela grande, a imagem vai estar grande. Se eu restauro a janela e diminuo, a imagem também vai diminuir. Então ela sempre vai ter a largura da janela. Esse também é um assunto da aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá, começando mais uma aula aí do nosso curso de CSS3, continuando aí com o assunto de background. Então, é um assunto bem extenso aí pra gente, né? Várias aulas aí falando sobre o assunto, mas é um conteúdo necessário, importante a gente entender esse conteúdo inicial, esse background inicial. Hoje, então, nós vamos falar sobre a metapropriedade background, porque até então nós falamos sobre background image, background attachment, background position, background color, enfim, falamos separadamente. Hoje então nós vamos falar da metapropriedade, que é a propriedade que vai fazer a configuração de vários itens, várias propriedades do background em um elemento só. Vamos lá, estou aqui com o arquivo da aula 7, anexado ao arquivo estilos.css, que está aqui, e vamos já colocar uma imagem aqui no body, joia, vamos colocar uma imagem de fundo, vamos colocar uma cor de fundo primeiro, mas nós não vamos usar background color, eu vou usar background, e veja bem, eu vou fazer etapa por etapa. Eu vou colocar uma cor de fundo inicial aqui, um cinza, deixa eu colocar um preto aqui, não, pretão, para a gente ver a alteração, né, bastante diferença. Salva, deixa eu abrir o arquivo da aula 7 e vai abrir uma página com fundo preto. Beleza, lindo, maravilhoso. Vamos trocar esse preto para um cinza AAA. Salva, atualiza, tá aí o meu plano de fundo cinza. E se eu quiser colocar uma imagem de fundo também? Então, ou eu posso trabalhar com background image, certo? Ou, já que nós estamos usando background, eu vou usar diretamente aqui, ó, o URL e indicar qual imagem eu quero aplicar como fundo. Eu vou aplicar aqui o CFB.jpg. Então, cfb.jpg como plano de fundo, aqui ó, F5, preencheu a janela toda, não estou vendo mais a cor de fundo. Quero controlar a repetição dessa imagem, então nós podemos colocar ou background repeat, certo? Ou, como nós estamos fazendo, usar direto aqui a propriedade
repeat X. Eu quero que ela repita somente no eixo X. Então, salvando, atualizando. Olha lá, a imagem repetindo somente no eixo X. Posso colocar também a configuração de início da imagem, né? O início no X, o início no Y. Se eu quiser que ela seja o ponto de início, né, da repetição da imagem, no caso aqui é o left, tá vendo? Se eu quiser que seja o centro e por aí vai, ou o ponto de início do topo, nós já vimos essas configurações. Mas vamos deixar por aqui, lembrando que eu posso configurar ou center, left, bottom e por aí vai, ou em pixels, ok? O valor padrão é 0 pixels e 0 pixels, tá vendo aqui, ó, 0 pixels, 0 pixels, não muda nada, tá vendo? Vai começar exatamente aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, 10 pixels, aqui ó, 10 pixels na esquerda. Então quando eu pressionar F5, tá vendo? Ele começou aqui deslocado, 10 pixels aqui para a esquerda. Se eu colocar aqui 50 pixels, ele vai deslocar mais ainda aqui na esquerda, tá vendo? 50 pixels na esquerda. Então tem dessa configuração de posicionamento aqui. Nós não vamos mexer com isso agora não. O bacana aqui, o que eu quero mostrar é a configuração, veja bem, de várias propriedades, olha só, cor de fundo, imagem de fundo e repetição, usando um simples comando. Não precisei usar 3 comandos para fazer essa configuração do background. E se a gente trabalhar com o position, vamos deixar o position 0 pixels aqui, 0 pixels, 0 pixels, né? Que aí fica 4, olha só, cor, imagem, repetição da imagem e posição de início da imagem. 4 propriedades em uma só. É muito mais fácil a gente fazer essa configuração do que eu trabalhar com isso aqui separadamente. Só para termos didáticos aqui, ó, seria a mesma coisa, ó, background color, background image, URL cfb.jpg, background repeat x e o background position 0 pixels, 0 pixels. Então olha só, olha o tanto que eu economizei usando aqui somente a propriedade background. Essa configuração é exatamente a mesma dessa configuração. Beleza? Então olha que fácil aí, né? Que tranquilo a gente trabalhar, atualizar aqui para ele voltar para o 00, a gente trabalhar com a propriedade background, a meta-propriedade background. Agora um detalhe importante é o seguinte, é sobre o tamanho da imagem. Para a gente indicar o tamanho da imagem, nós vamos fazer aqui, ó. Aqui é o seguinte, eu não vou simplesmente colocar o tamanho. Se eu colocar aqui, por exemplo, 150 pixels, vai avacalhar o meu conteúdo, olha só. Tá vendo? Cadê a imagem? O que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa muito doida aqui, porque ele está entendendo esses 3 valores aqui como tamanho da imagem. Então, para indicar o tamanho, nós vamos adicionar aqui uma barra para separar esses valores aqui, que é do position, e esses valores aqui, e esse valor aqui, se eu colocar 2 valores, é largura e altura, né? Como o tamanho da imagem. Então, vou colocar aqui ela em 200 pixels, olha só. Salvei, F5, agora ele entendeu que o 00 é do position e o 200 é da largura, tá vendo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos diminuir aqui, vamos colocar ela bem pequenininha aqui, ó, 10 pixels, F5, nossa senhora, ficou pequenininha, tá vendo? Largura, 10 pixels. E se eu quiser configurar a imagem como uma imagem de fundo que tenha o tamanho inteiro da janela. Vamos colocar 200 pixels novamente aqui. E veja bem, deixa eu colocar 150 pixels.
E veja bem o que acontece. F5. Eu só tenho uma imagem. Aliás, eu tenho a repetição dela aqui na horizontal. Se eu diminuir a tela, olha só, eu não diminuo a imagem. Tá vendo? A imagem continua do mesmo tamanho, olha lá. Independente do tamanho da janela. Mas se eu quiser que a minha imagem se ajuste de acordo com o tamanho da janela. Então é muito simples. Eu vou colocar aqui, ó, em No Repeat, ok? No Repeat. Vou deixar ela começando aqui no 00. E o tamanho, ao invés de eu colocar em pixel, eu coloco em porcentagem, indicando que a minha imagem vai ocupar 100% da largura da minha tela. Então, ou seja, a imagem vai ter 100%, né, do tamanho da largura da janela. Salvando, atualizando, veja bem, agora eu tenho uma imagem só que foi ajustada à minha tela. Se eu restaurar a janela, olha lá, estou diminuindo a janela. Notem que a imagem também diminui, olha só. Vendo? Aumenta ou diminui de acordo com o tamanho, a largura da minha janela. E se eu não quiser esse cinza aqui? Eu quero deixar branco. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor. Cor de fundo para branco. Então, salva, atualiza, tá lá. A imagem é ajustada de acordo com a largura da janela. Então, olha que conteúdo interessante, gente. Muita gente pede isso daí. Muita gente quer ajustar o fundo de acordo com o tamanho da janela. E tá aí a configuração, tá? Podemos fazer aqui, ó, uma coisa diferente. Por exemplo, eu quero uma imagem grande no centro, mas eu não quero que ela se ajuste à janela. Então, veja bem, ao invés de 0 pixels aqui, eu vou colocar, ó, center. Vixe, Maria, o que eu escrevi aqui, ó? Center. Vou deixar sem repetição e vou colocar um tamanho fixo aqui de, sei lá, de 400 pixels. 400 pixels. Então, salvando, atualizando, olha lá, eu tenho uma imagem que está no centro da janela, de largura 400 pixels, certo? E sempre vai ficar no centro, né? Por que ela sempre vai ficar no centro? Porque aqui está no center, ó, tá certo? Então, olha lá, sempre vai ficar no centro da janela. O tamanho dela é fixo aqui, ó, 400 pixels. Eu determinei, esse tamanho fixo aqui da minha imagem. Então, olha só, já fizemos várias configurações aí, né? Fiz a imagem de fundo se ajustar ao tamanho da janela e fiz a imagem de fundo ficar exatamente no centro da janela. Ah, eu quero essa imagem aqui só na esquerda. Então, ou coloca aqui, ó, left, ou deixa 0 pixels. Salvando, atualizando, tá lá na esquerda. Beleza, pessoal? Então olha que bacana aí, que fácil aí esse conteúdo de ajuste do background, usando a metapropriedade background. Ok? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha. Compartilhe o vídeo e o canal nas suas redes sociais. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.